quero falar um pouquinho sobre um conceito de Deus fazer, o homem de Deus operar a obra do Senhor, questionamentos. Eu fiquei bastante indignado ao ver um vídeo de um pastor com bastante seguidores e muita gente aplaudindo. E esse pastor tradicional significa que é um tipo de cristão que acredita que os dons cessaram, acreditam que não há mais milagres hoje, acreditam que não há mais dons de cura, dons de profecia, que isso não existe mais. E que aqueles que ainda estão divulgando isso ou trabalhando com isso, na verdade eles estariam sendo falsos, né? Falsos profetas, enfim. Então a argumentação desse suposto pastor, que para mim, pastor que não acredita que o seu Deus possa curar alguém, possa fazer um milagre na vida de alguém, é complicado chamar de pastor. Alguém que vai só filosofar, falar bonito. Falar bonito nós temos muita gente que fala, são pessoas nas faculdades, universidades, mas artistas, repórteres. O pastor tem que ter algo mais do que falar bonito, amém? Assim como um cristão tem que ter algo mais do que filosofia para oferecer para as pessoas. E o principal que ele tem é, segundo o evangelho do apóstolo Paulo, que ele pregou, né, que o meu evangelho não é comida nem bebida, mas é poder de Deus, para todo aquele que nele crê. Então, esse pastor falava o seguinte, que se esses pregadores ou cristãos que acreditam que Deus opera milagre, então por que não vão nas UTIs sem máscara e sem luvas, orar pelos que estão com Covid-19, e ficou fazendo um barulho em cima disso? Se é que isso existe, então por que não vão lá? Isso é uma prova de que tudo então é falso. E aí eu vou trazer algumas bases bíblicas para mostrar para vocês que essa argumentação dele cai por terra rapidinho. Uma argumentação, e aí o pessoal aplaudindo, lógico, concordando, e muita gente aplaudindo isso, porque parece que faz sentido, né? Parece que faz sentido. Mas vamos para a Bíblia e ver o que a Bíblia diz sobre essas questões. Lucas 4, 25 a 27 diz: na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E nenhuma delas foi Elias enviado, senão a viúva de Sarepta de Sidom. Agora escute, haviam muitas pessoas pobres, muitas viúvas necessitadas naquela grande seca nos dias de Elias. Porém, ele foi enviado à viúva de Sarepta, a uma pessoa específica. Quer dizer, há alguma relação entre a pessoa que é abençoada e o abençoador. Existe algum tipo de ligação entre aquele que recebe o milagre e aquele que opera o milagre, que é Deus. E aí nós vamos ver isso mais para frente. Outra coisa, havia também muitos leprosos em Israel no dia do profeta Eliseu. Haviam muitos leprosos. E nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o Ciro. Aí Jesus fala sobre um outro caso. Haviam muitas pessoas com aquela doença, lepra, naqueles dias de Eliseu. Porém, um só foi curado. Um só foi curado através de Eliseu. O que eu vejo aqui é que, embora Deus tenha do seu poder, Deus queira curar as pessoas, melhorar a vida das pessoas, que deseja que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade, deseja que todo homem receba da vida, né? Eu vim para que tenham vida e a vida em abundância. Há pessoas que
se encaixam nos requisitos para receber de Deus. E há pessoas que não têm essa conexão com Deus. E é o que nós vamos discutir um pouco hoje, para desfazer essa argumentação muito problemática que veio a partir desse pastor. Quem se move no âmbito da fé, compreende então que Deus é o abençoador e nós somos abençoados. Hebreus diz que Deus é o galardoador daqueles que o buscam. Em tese, Deus é aquele que dá galardão, dá presentes, dá bênção, e nós somos os abençoados. Porque também diz a Bíblia que é evidente que o maior abençoa o menor. Diga graças a Deus. O maior abençoa o menor. Então, é lógico que Deus é o que opera o milagre, é o que libera poder, é o que nos abençoa e nós somos os abençoados. Assim como Naamã foi abençoado, a viúva de Sarepta foi abençoada. O que eu fico preocupado com esse tipo de comentário, né, ou de pastores comentando essas coisas e milhares de pessoas aplaudindo, é a falta de base bíblica e logo por parecer lógica aquela argumentação, as pessoas se entregam àquela argumentação e não têm um senso crítico para pensar na Bíblia. Mas o que a Bíblia fala sobre isso? Será que é assim mesmo que Deus deveria então enviar os seus filhos para todos os hospitais, em todos os lugares, e todos serem curados, se é que Deus existe? Por que Jesus argumentou isso, que no meio de muitas pessoas, algumas só foram abençoadas? E nós vamos ver um outro caso agora. Eu leio contigo um caso bem interessante, que é João 5. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Neste estavam deitadas uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? E respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele era um dia de sábado. Diga graças a Deus. Veja como começa aqui. Como diz que era o entorno deste tanque. Esse tanque está lá até hoje, em Jerusalém, dentro da cidade de Jerusalém. Há realmente tanques enormes, esse tanque é enorme. Eu desci por escadas até um certo lugar. Realmente é algo como que cavernas, assim, de tão grande que é. Não é um poço como a gente imagina, um pocinho para botar um balde e pegar água. É piscinão e havia como que umas crateras para baixo da terra, assim, algo grande mesmo. Agora veja, diz no versículo 3, neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. Quantos enfermos haviam lá? Uma multidão. O que é uma multidão, gente? Multidão de enfermos. No meio daquela multidão, quantos Jesus curou? Um. Porque há mistérios, né? Mas vários momentos Jesus diz: a tua fé te curou. Em outros momentos diz, vendo ele que tinha fé para ser curado, no caso do apóstolo Paulo,
que curou alguém porque percebeu que tinha fé para ser curado. De alguma maneira, há algo na pessoa para que ela receba do abençoador, que ela receba de Deus. E esse algo é fé, entre outras coisas. É crer, é estar disposto a receber de Deus. Então, não é assim que, porque Deus me deu o dom de cura, eu vou sair por aí orando por todo mundo e todo mundo vai ser curado. Não, o dom não é meu. Não é algo que eu tenho. Não é algo, digamos assim, que eu ligo e desligo como eu quiser. Quem cura é Deus. Quem opera o milagre é Deus. Então, se nós oramos e Deus curou, ok? Mas se nós oramos e às vezes isso não acontece, o que podemos fazer? O próprio apóstolo Paulo, orando por si, pediu 3 vezes para que Deus removesse aquilo que ele chamava de espinho na carne, e que muitos não chegam à conclusão do que deveria ser esse espinho na carne. Alguns cogitam a possibilidade que quando Paulo ficou cego naquela visão, indo para Damasco, ele recuperou a visão, mas não completamente, porque diz que havia um outro que escrevia para ele, que era Tércio. Todavia era comum isso acontecer, que outro escrevesse para a pessoa. Mas outro fato curioso é que Paulo dizia: veja com quão grandes letras eu escrevo. Quando ele escreveu algo de próprio punho, ele escreveu com grandes letras. Mas eu não defendo essa tese também que seja esse problema, que era um problema de visão que o apóstolo Paulo tinha. Eu interpreto mais que era o problema da perseguição dos judeus, porque antes ele fala das chicotadas, das prisões e tudo mais. Mas o fato é, Paulo tinha problemas, e ele orou por esses problemas, e Deus não resolveu esses problemas para ele. E sabe o que Deus disse? Paulo, a minha graça te basta. A minha graça te basta. Então, há pessoas que não vão ter solução daquele problema. Eu acompanhei muitas pessoas que estavam já em estágio final com uma doença, e o nosso papel foi levar Jesus para essa pessoa, fazer uma oração para que ela aceitasse Jesus, e ela então geralmente fica emocionada, mesmo às vezes em uma situação de quase coma, sai lágrimas da pessoa, se percebe que ela aceitou Jesus. Às vezes esse é o nosso papel, fazer com que ela vá na paz do Senhor. Às vezes é um milagre, é a cura, a restauração completa. Às vezes a pessoa vai ainda levar um tempo com aquele problema, porque aquele problema é pedagógico para ela. Porque se ela recebe logo aquela bênção, talvez ela dê as costas para Deus, ou não administra a fé de maneira saudável. Mas enfim, eu quero derrubar esse mito de que porque nós acreditamos em milagres, tenhamos que ir nas UTIs sem máscara, sem luvas e orar por aqueles que estão com Covid-19 ou qualquer outra enfermidade. Se Deus nos dirigir, em alguns casos, nós vamos, como vamos muitas vezes em hospitais, orar pelas pessoas, quando familiares nos chamam principalmente. Mas enfim, hoje eu quero deixar claro essa questão de que Deus é o abençoador, nós somos abençoados. E não é nós que vamos determinar o que Deus tem ou não tem que fazer. Não é nós que vamos determinar que nós vamos ir por todas as UTIs e Deus vai ter que curar todos. Não. Há vários casos, como citei aqui pelo menos 3 ou 4 com o apóstolo Paulo, que Deus não curou todas as pessoas, não resolveu todos os problemas das pessoas, porque às vezes o problema é pedagógico para nós. Às vezes o problema vai nos ajudar, nos fortalecer. Às vezes uma suposta derrota pode nos fortalecer, mudar a nossa mentalidade, ter uma outra postura mental. Estava vendo em uma livraria ontem
um livro novo e que tem uma tendência mundial chamado Mindset, que é aquela coisa de mudar a mentalidade, de que é aquela questão de que a Bíblia, Romanos 12:2 fala de ser transformado pela renovação da nossa mente. Então é preciso mudar o mindset da gente, né? A maneira de pensar. Nós precisamos deixar Deus nos dirigir, e se Ele nos orientar a orar por alguém, nós vamos orar por alguém, e se Ele nos enviou, aquela pessoa vai ser curada, Ele vai fazer a obra que Ele tem que fazer. Porém, os seres humanos têm muita astúcia para argumentar contra Deus ou contra parte da igreja. Veja, há muitas coisas que podemos observar no cenário onde Jesus operou milagres. Nós podemos também interpretar de várias maneiras isso, como Jesus fez, por que Jesus curou certas pessoas, outras não, porque em alguns momentos a Bíblia diz que Jesus curou a todos. Já em Nazaré fala que ele não pôde fazer ali muitos milagres por causa da incredulidade deles, por causa que eles não receberam com honra, como um profeta de honra. Um dos milagres que Jesus fez, e dá para a gente ter um pouco de base do que vem antes do milagre. Porque é que entre as viúvas, apenas a viúva de Sarepta foi atendida por Elias. Entre aqueles que estavam com lepra, Naamã foi atendido por Eliseu. Entre a multidão de enfermos, esse homem que estava há 38 anos doente foi curado. Há algumas coisas que antecedem a ação do abençoador. Há algumas coisas que antecedem o agir de Deus em nossas vidas. E eu quero falar um pouco sobre isso para que possamos orar por milagres daqui a pouco, ao final dessa palestra, dessa conversa, para que nós possamos preparar o nosso coração para receber esse milagre, essa bênção, essa intervenção de Deus em nossas vidas. Nós quase sempre olhamos o milagre, ou o triunfo, ou a bênção, como algo, digamos, como um fim em si mesmo. Quando alguém vai assistir alguma partida, seja de futebol ou outra coisa, só vê naquele momento que acontece, né? Naqueles minutos ou horas, né? Mas não acompanhou durante a semana ou até durante os anos anteriores a academia que o pessoal fez, o esforço que eles fizeram. Eu ouvia falar que aquele jogador de basquete, né, o Oscar, ele arremessava 1000 bolas antes de começar o jogo. Então, a gente só via, né, quem assistia, só via ele no jogo, só via ele naquele resultado, mas não via o que acontecia antes. E na nossa trajetória com Deus é semelhante também. Há coisas que antecedem o milagre, a bênção, a vitória, o triunfo. E é bem importante entendermos essas questões. João 2:2 fala sobre o milagre de Jesus, da transformação da água em vinho. Ali diz: Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Primeira coisa importante, para que aconteça um milagre, nesse casamento houve um milagre. Num casamento é preciso que algo aconteça antes. Em muitos casais ou casamentos ou casas, famílias, não é raro que haja discussões, brigas, e alguém diga: esta casa está virada no inferno. Ou chame um ou outro de diabo, demônio. Pais às vezes chamam um filho de demônio. Ao invés de convidar Jesus para a casa e para o casamento, convidam o outro. Depois querem ter paz, querem que tudo dê certo.
E na nossa cultura religiosa também nos ensinaram a convidar muitas pessoas para as nossas casas, colocar alguns adereços, quadros na parede, estátuas, coisas na entrada da casa, na porta. A gente está convidando outros para abençoar a casa, ao invés de convidar Jesus. E quando eu convido Jesus, mas eu também convido outros para abençoar a minha casa, na prática eu estou dizendo que Jesus não é suficiente. Jesus não é suficiente para abençoar a minha casa, então apela-se para outras entidades, apela-se para outros subterfúgios, apela-se para, quem sabe, a aromaterapia, cromoterapia, ou tantas outras coisas. Quando eu estou querendo ter um ambiente bom na minha casa, e eu acho que acender incensos ou alguma outra coisa, que isso não tem a ver com Deus, tem a ver com coisas hindus ou budistas. Na verdade, eu não estou convidando Jesus para estar na minha casa, eu estou convidando Vishnu, Shivas, Brahma, é a tríade dos deuses hindus. Quem eu estou convidando para vir para a minha casa? Quem eu estou convidando para vir à minha vida? Não, eu convido Jesus, mas eu também gosto de fazer outras coisas. Quando você convida outros seres, outras entidades, você está desqualificando Jesus. Você está dizendo que Ele não é suficiente. Esse é o problema. Aqui, antes de acontecer um milagre, Jesus também foi convidado para o casamento. Amém? Ele foi convidado. Ele foi convidado. Quem sabe o olhar daquele homem que estava há 38 anos doente, aquele olhar convidou Jesus para entrar na vida daquele homem, conhecer a história daquele homem. Quem sabe, de alguma maneira, aquele homem atraiu a Jesus pelo seu olhar e convidou a Jesus. Convidar Jesus para fazer parte da nossa vida, então significa colocá-lo no lugar mais alto, colocar Ele no lugar mais alto do meu coração, na minha vida, em primeiro lugar, conforme Mateus 6,33. Quem convida alguém para a sua casa, quer agradar esse alguém. Então, se alguém está te visitando e há muito tempo não te visita, e você sabe qual é a comidinha que ele gosta mais, certamente você vai fazer essa comida. Aqui no Rio Grande do Sul não precisamos nem dizer qual a comida que todo mundo gosta mais, né? É o churrasco. Então, quando alguém especial vai para a tua casa, geralmente se faz um churrasco ou uma comida que a pessoa goste muito. Quando eu vou para Goiânia, logo eles já vão atrás de piqui, alguma coisa que eu gosto, já se programam para levar a gente para uma pamonharia. Então, porque nós queremos receber bem a quem nós convidamos e a quem nós amamos. Então, quem convida Jesus para entrar na sua vida, logicamente deve querer agradá-lo, deve querer fazer aquilo que lhe apraz, ter intimidade com Ele. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Todos quantos convidam Jesus para entrar nas suas vidas, recebem esse poder do abençoador, poder de serem feitos filhos de Deus. Deus me abençoa com esse poder. Eu convido Jesus para entrar na minha casa, na minha vida. Eu me torno filho. Agora
Ele é o meu abençoador e eu sou o abençoado. João 2,5 diz algo mais sobre esse relacionamento do abençoador com o abençoado, a operação do Senhor Jesus nesse casamento. Aqui diz: então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Fazei tudo o que ele vos disser. Por que alguns recebem um milagre e outros não? Porque nem sabem o que Jesus disse e está dizendo para as suas vidas. E se sabe, está querendo mudar a Bíblia, como eu falei esses dias, que tem outro pastor que diz que tem que atualizar a Bíblia. Se tem que atualizar a Bíblia, então tudo que Jesus disse pode ser redito de maneira diferente. Se ele falou azul, pode ser vermelho. Se ele falou algo, isso pode ser revisto de outra maneira. Quer dizer, vai tudo para água abaixo. Posturas como desses dois pastores que se tem, bota o cristianismo pelo ralo, sobra mais nada do cristianismo, só filosofia. E aí filosofia por filosofia, cada um escolhe a sua e vai em frente. Mas nós não servimos apenas de palavras, mas nós servimos com a nossa vida e o poder de Deus está sobre nós. Minha relação com o abençoador, antes do milagre acontecer, geralmente envolve isso: fazei tudo o que ele vos disser. Sabe, aquele Naamã que foi curado da lepra por Eliseu, ou pela palavra profética de Eliseu, Eliseu mandou uma ordem pelo seu servo, dizendo assim, diz para Naamã se banhar 7 vezes no rio, provavelmente era o Rio Jordão. E Naamã ficou muito indignado, porque os rios de onde ele tinha vindo, da Síria, eram muito maiores, mais bonitos. Então imagine, ele quem sabe estava ao lado de rios como o Jacuí, e agora o profeta manda ele se banhar nesse rio Pardinho aqui, digamos algo assim, né, no rio Pardinho. E aí ele ficou indignado, porque ele disse, se é para me banhar num rio, então vou me banhar num rio melhor, maior, com águas mais limpas, quem sabe. E ele já ia embora, sem o milagre, sem a bênção. E ele já ia embora, também porque o profeta não foi falar com ele pessoalmente, ele se sentiu desonrado por isso, mas Deus estava trabalhando com o orgulho de Naamã. O profeta não foi falar com Naamã, porque Naamã, sendo um grande general, queria ser recebido pela pessoa principal, que era o profeta. E o profeta mandou o secretário, digamos assim, o aprendiz. Diz para Naamã, dá um recado para Naamã, que ele tem que se banhar 7 vezes no rio. Naamã não estava fazendo o que Deus lhe tinha dito por Eliseu. Estava indo embora com a sua doença. E um servo de Naamã disse, Naamã, escuta algo. Se o profeta tivesse pedindo algo muito difícil para ti, você não faria para ser curado? Faria. Ele só está pedindo para você se banhar 7 vezes. Não é difícil, faz isso. E então ele foi convencido a fazer isso. Se banhou 7 vezes e se viu curado. Ele fez tudo o que Deus disse através do profeta Eliseu. Quem está me entendendo, amém? O que antecedeu o milagre? Fazer tudo o que Deus ordenou. No caso de Eliseu, ele fez tudo o que o profeta ordenou. No caso de Jesus, então os servos deveriam fazer tudo o que Jesus falava. O meu andar com Deus, a minha fé, a minha obediência, o meu andar com Deus, pode preceder o meu milagre, pode preceder a minha bênção, pode preceder aquilo que eu estou esperando tanto em Deus. Quando nós fazemos tudo o que o Senhor tem nos orientado, as bênçãos de Deus começam a recair sobre nós de uma maneira poderosa. Diga amém. Quando fazemos aquilo que Deus nos ordena, Deuteronômio diz que as bênçãos nos seguirão, as bênçãos nos perseguirão. Se a gente estiver no campo, as bênçãos vão nos alcançar lá, na cidade elas vão nos alcançar, dentro de casa elas vão nos alcançar.
O que precede um milagre é ter fé no Senhor e fazer o que Ele ordena. Por isso que é difícil essa imagem de sair por aí orando por todo mundo que está doente. É necessário que essa pessoa tenha fé em Deus, no Senhor Jesus. É necessário que essa pessoa tenha a humildade para reconhecer que precisa de Deus. E que ela comece a fazer aquilo que o Senhor ordena, aquilo que o Senhor pensa. Só quando os serventes fizeram aquilo que Jesus havia ordenado, é que então eles puderam ver a água se transformando em vinho. Depois de fazermos aquilo que o Senhor nos ordena, nós vamos alcançar a bênção, o milagre. Bem, Mateus 7,24 diz: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a casa sobre a rocha. Aquele que ouve as minhas palavras e pratica, é semelhante a um homem prudente, que edifica sua casa sobre a rocha. Que edifica sua casa sobre a rocha. Eu quero afirmar para você que Deus não faz acepção de pessoas. Amém? Alguém pode pensar isso, mas se Jesus curou só um, se apenas um foi curado da lepra, é porque Deus faz acepção de pessoas, escolhe umas e outras não? A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. O problema não está em Deus. O problema está naqueles que se candidatam a receber o milagre de Deus. O problema está no outro lado. O título dessa mensagem é o abençoado e o abençoador. Isto é, o abençoador, ele está pronto para fazer o milagre, está pronto para abençoar. Tudo já foi feito, conforme Jesus disse, está consumado. Tudo foi feito na cruz, tudo foi conquistado lá na cruz. Tudo foi conquistado. Efésios 1:3 diz que nós já recebemos toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ele já liberou. Isaías 53 diz que pelas suas pisaduras fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, da parte de Deus, já foi feito o que era necessário. Por isso nós pregamos a palavra da fé. A fé vem pela pregação e a pregação pela palavra. Quando nós pregamos a palavra e a fé é ativada, o milagre pode acontecer. Amém? Todos que estão aqui, todos os que ouvem essa palavra, todos são candidatos ao milagre. Deus quer operar na vida de todos. A Bíblia garante que Ele veio para trazer vida e vida em abundância a todos. Não há acepção de pessoas. Deus não gosta mais de um e menos do outro, de uma raça ou menos de outra raça. Deus ama a todos. Deus amou o mundo, todas as pessoas, todas as raças. Deus amou todas as gerações de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus nos ama igualmente. Deus não faz acepção de pessoas. O problema está em quem recebe a palavra. Conforme a analogia da parábola do semeador, todas as sementes lançadas tinham o mesmo potencial de germinar e nascer. Amém? Todas as sementes lançadas, tanto à beira do caminho, quanto no meio dos espinhos, num terreno rochoso, num terreno bom, as sementes, que é a palavra de Deus, que é aquilo que vem de Deus, tem o mesmo potencial para se reproduzir. A palavra de Deus que veio a mim, que está vindo a você, que veio a outros pastores, pregadores,
tiveram e têm o mesmo potencial de germinar, nascer e operar o milagre. Alguns são uma terra mais receptiva. E então acontecem milagres, acontecem transformações, resultados fantásticos. Nós estamos sempre aprendendo, nós, apóstolo Ricardo, na rede apostólica, estamos sempre aprendendo de outros homens de Deus, que quem sabe tiveram uma terra da sua fé no seu coração, mais fértil em alguma área da vida, seja de milagres e curas, seja para ter um movimento de mega igrejas, seja para ter tido uma visão política de governo mais fértil do que a nossa. Então nós estamos sempre aprendendo de outros homens de Deus também que tiveram, quem sabe, uma terra preparada para receber certas sementes da palavra de Deus que frutificou mais do que em nós. E então nós estamos procurando aprender com eles, assim como muitos procuram aprender conosco. Estamos procurando também ministrar através da rede apostólica, academia apostólica, o que Deus tem nos dado, e pessoas têm ficado surpresas em todo o Brasil com o que Deus tem nos dado. E quem sabe poderemos abençoar muitas nações no futuro com o que Deus tem nos dado. Mas o fato é, nós somos terras diferentes para a palavra de Deus. E ainda que sejamos terra boa, digamos assim, cada um tem a sua peculiaridade, certas sementes germinarão mais em um tipo de terra do que em outro tipo de terra, assim como nós sabemos em relação à vegetação. Lá na minha chacrinha em Putinga, por exemplo, no meio do mato, na frente da minha casinha, nasce a erva mate, no meio do mato. Mas aqui ou em outros lugares do Brasil, dificilmente vai nascer a erva mate do chimarrão no meio do mato, sim. Como o pinheiro, não vai nascer lá em Goiás, o pinheiro. Como aqui também não nasce piqui. Porque são terras boas para aqueles tipos de sementes. Mas o fato é, Deus está querendo que a gente se prepare para grandes coisas. Diga amém. Que a gente se prepare para milagres, que a gente se prepare para receber dEle, para que haja a transformação da água em vinho, isso é, daquilo que está inodoro, sem sabor, em algo com sabor, em algo que vai trazer festa em nosso coração. Sabe, João 2, versículo 7 ainda diz, Jesus lhes disse, enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou, tirai agora e levai ao mestre-sala, e eles o fizeram. Aqui nós vemos algo interessante. Aqui não era mais algo que Jesus iria fazer, mas era algo que a pessoa deveria fazer. A pessoa participa do milagre. Então, nós participamos do milagre. Jesus, Ele mesmo não foi encher aquelas talhas de água. Ele pediu para os servos fazer. É nossa responsabilidade encher de água, isso é nossa responsabilidade deixar as coisas prontas para o milagre acontecer. Foi responsabilidade também dos servos de tomar aquela água transformada em vinho e levar para o mestre-sala, para experimentar. Nesse sentido, nós vemos o seguinte, que a maioria dos milagres que Deus realiza em nossas vidas, Ele deseja que nós participemos, seja com fé, seja dando algum passo, seja tocando, como o caso da mulher que foi curada, tocando nas vestes de Jesus, se esforçando, manifestando a sua fé na prática. De alguma maneira, eu participo do milagre. Eu tenho a minha parte no milagre, mínima parte, mas tenho. Aqui nós vemos Jesus trabalhando, o abençoador trabalhando junto com o abençoado.
Um dos papéis do pregador da palavra de Deus é preparar as pessoas para o milagre, preparar as pessoas para que elas se alinhem com Deus para receberem o milagre. Naamã teve que se alinhar à palavra liberada por Eliseu, ainda que no início ele estava meio em discórdia com isso, mas ele teve que se humilhar e se alinhar com a palavra do profeta Eliseu. A viúva de Sarepta fez tudo o que Elias disse e teve o seu sustento e sobreviveu, ela e sua família. Tiago 2,26, porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Então esperar, imagina a cena, esperar que Jesus mesmo fosse lá buscar água e encher as talhas, e ele transformasse aquela água em vinho, e ele pegasse aquele vinho e levasse o mestre Sala. Alguns acham que Deus vai fazer isso. Ela não precisa fazer nada, é só ficar sentada, não precisa fazer nada. Mas para o milagre acontecer, eu preciso me dispor, como Isaías disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Amém? Fique de pé, querido, vamos orar para que o milagre aconteça. Feche os teus olhos. Eu falava contigo que Deus não faz acepção de pessoas. Deus quer operar milagres. Qual é o milagre que você precisa, a bênção que você precisa? Continue orando, continue orando, continue orando. Esses dias perguntaram, através de um vídeo para nós, se bastaria orar uma só vez e pronto, ou se deveríamos continuar orando. E então passei para a pessoa a parábola do juiz iníquo, em que aquela mulher que quis que ele julgasse a sua causa, ficou batendo na sua porta, de noite, de dia. E então o juiz foi e julgou a causa daquela mulher. E aí a conclusão daquela parábola é que Jesus ensinou sobre o dever de sempre orar sem cessar. De sempre orar sem cessar. Você que tem orado bastante tempo por uma causa, continue orando, querido. Mas eu às vezes fico desanimado, pastor. Continue orando.